Boa noite, Tudo bom? tudo jóia? Gostei da música. Gostou? Ah, coloquei a Alexa aqui Mu- do meu ladinho, ó. Boa. Música é sempre bem-vinda, né? Música é sempre agradável, independente do dia, do horário, sempre vale a pena, né? E aí, tudo jóia? Tudo certo. Obrigada Maravilha, por aceitar, hein? tá Estar aqui com certo. a gente, falando de Eu, saúde mental, que não é um tema legal. é um tema pesado para muita gente, mas a gente tenta deixar da forma mais leve possível. E eu sou um cara que adoro falar sobre saúde mental, falo o tempo inteiro, já há muitos anos, então estou aqui para isso, para poder esclarecer e para que a gente consiga sair de forma melhor, né? Que a gente consiga entender, e eu acho que o entendimento sobre saúde mental e sobre qualquer outra coisa é que faz a gente ficar melhor no nosso dia a dia. Digo muito, há muitos anos eu tenho um amigo de muito tempo, ainda da época que eu fiz intercâmbio, a long time ago, lá no em Panamenho, ele, e aí a gente se encontrou outras vezes, outras oportunidades na vida, e a última vez que a gente se viu foi em 2018, mas em 2014 surgiu algo que eu já estava conversando, que o conhecimento é poder. E eu Verdade. continuo acreditando nisso, né? Que o conhecimento é poder. E a gente falar hoje à noite, né? Numa terça-feira à noite sobre saúde mental envolvendo a odontologia, vai engrandecer a gente de alguma maneira e aumentar um pouquinho o nosso conhecimento. E a gente vai, com certeza, por causa disso, viver melhor. Pelo menos tentar Com viver melhor. certeza. Aí é Né? legal usar aqui as redes sociais para isso, né, Delano? Porque é chegar para as pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de escutar um médico. Sim, conseguir atingir ao máximo de pessoas possíveis, né? Hoje em dia, eu não, por, por acaso do destino, não estou conseguindo mais, não trabalho mais em SUS, então a gente atinge a população cada vez menor, né? Nos nossos consultórios. E aqui é uma Uhum. maneira da gente atingir quantas pessoas puderem, quantas pessoas assistirem e quiserem assistir. Então, acho que para isso que serve muito bem as redes sociais, né? O bom uso das redes sociais é excelente. Exatamente. E outra coisa, Delano, que eu acho que ainda tem muito preconceito, né? Com Sim, psicólogo e mais ainda com psiquiatra, né? saúde mental de um modo geral, né? A gente pode até comentar sobre isso. Eu tenho experiências próprias. Meu, vindo da família de vários psiquiatras, o meu pai é psiquiatra, atua ainda Legal. brilhantemente, me ajuda em alguns casos clínicos mais difíceis ainda, acho isso ótimo, discuto casos Que com ele. maravilha. E tá lá ele com seus 71 anos de idade, atuando desde 1975 e podendo desmistificar tudo isso que tem relacionado à saúde mental, né? Essa coisa que parece ser pesada, mas não precisa ser. E é Viu? legal, depois a gente vai falar também um pouquinho mais de prevenção, né, Delano? Que você Sim, comentou ali ontem comigo o quanto é importante até a alimentação, que eu fiquei chocada com a informação, mas a gente guarda para o par, final. par, parte nova da psiquiatria, né? Psiquiatria nutricional, excelente. Muito bom. Delano, eu vou então pedir para você se apresentar aqui, por Sim, por favor. favor. Eu também vou querer que você se apresente, mas eu já me apresentando. Meu nome é Delano, né? Sou médico psiquiatra. Pelo sotaque dá para perceber que eu não sou aqui de São Paulo. Ah, que Moro, bom. atuo, moro e atuo aqui em São Paulo. Minha formação em medicina foi em Natal, depois fiz minha formação em psiquiatria no Rio de Janeiro. Fiz também psicogeriatria lá na UFRJ e estou aqui já há 2 anos em São Paulo atuando. E agora com essa disponibilidade que a pandemia nos trouxe, né, algo de positivo veio, né, e eu acho que a disponibilidade do médico, antes era só o psicólogo que fazia isso, o conselho de psicologia permitia, agora também o conselho de Ah, medicina permite, a gente consegue fazer atendimentos para o Brasil todo. Hoje em dia eu tenho em todos, só falta a região norte, mas eu estou caramba. atingindo pacientes de todo, praticamente de todas as regiões do país, Nordeste, aqui, obviamente, São Paulo, a maioria, claro, do Sul e do Centro-Oeste. Ainda não chegou. Maravilha. Mas olha só, agora que eu estou vendo, vai uma pessoa de Manaus, eu vou atender próximo mês. Eu acho que foi isso, a gente até Ah, vai semana chegar no Brasil passada. inteiro. Então, próximo mês eu atingo as 5 regiões. Ah, que Que felicidade. maravilha, que É isso, maravilha. Ô, é Delano, isso. explica pra gente, porque deve ter muita gente que vai entrar aqui.
que não sabe a diferença entre o psicólogo e o médico Psiquiatra. psiquiatra. Tá, antes disso, eu gostaria que você também, para a nossa audiência que está nos assistindo, que pudesse se apresentar. Claro. Bom, eu sou Eliana, sou dentista de formação, mas já tem 13 anos que eu não atuo mais como dentista, fico na gestão das minhas clínicas odontológicas. E em breve, provavelmente, eu vou talvez entrar um pouquinho mais acompanhando na clínica para mudar algumas rotinas. Provavelmente eu vou sentar de novo lá na cadeira do dentista em breve. Acho que na gestão de clínica, quando a gente é profissional de saúde, por mais que a gente mantenha, você vai falar com experiência de causa muito melhor do que eu, mas quando a gente mantém pelo menos um diazinho ou um período atendendo, a gente vê coisas que só no atendimento a gente consegue perceber, não é isso? Exatamente, e é exatamente por isso, porque Entendo. como a gente faz muito, trabalhar com saúde é colocar o paciente no centro de tudo, né? Com certeza. E a hora que a gente se afasta um pouco, às vezes acaba que a cultura da empresa meio que muda um pouquinho, então a gente tem que voltar um pouquinho de novo para voltar essa atenção. Por isso esse é o movimento agora de talvez entrar um pouquinho ali e voltar a atenção aí total para o paciente. Sim, com certeza. Os pacientes irão agradecer. Tomara. É isso aí. Você tinha perguntado alguma coisa sobre a diferença do psicólogo para o psiquiatra. Beleza, isso é uma pergunta frequente, interessante de ser falado, né? É exatamente isso. Você ter uma formação, são duas formações diferentes. A formação do psicólogo é uma formação em psicologia, onde ele tem uma formação num período da faculdade de 5 anos. Obviamente que hoje em dia o estudo é ilimitado, então quem termina a faculdade e acredita que só a formação da faculdade é suficiente está morto para o mercado, vamos dizer assim. Então, assim, o estudante de psicologia, o psicólogo, na verdade, que se formou em psicologia, ele é capaz de atuar nas terapias, né? Existem várias formas de atuar na terapia com o paciente, na psicoterapia, né? Existem várias linhas terapêuticas que esse estudante aprende durante a faculdade de psicologia e vai atuar durante vai escolher qual o método ou então quais métodos psicoterápicos ele vai atuar. Bem diferente da formação do médico psiquiatra. O médico psiquiatra, obviamente, tem a formação em medicina, que tem hoje em dia durabilidade de 6 anos na faculdade, e depois faz uma residência médica em psiquiatria, que tem um período de 3 anos. Após a residência médica de psiquiatria, hoje em dia nós temos 6 subespecialidades da psiquiatria, que tem mais 1 ano de duração, cada uma, se quiser. Se quiser o psiquiatra, depois de 3 anos de psiquiatria, pode fazer mais 6 anos, mas claro, muito provavelmente quase ninguém faz isso, acho que ninguém fez isso até agora, mas assim, você pode escolher geralmente uma subespecialidade para fazer. Eu fiz a formação da subespecialidade em psicogeriatria, né, psiquiatria do idoso, mas existe transtorno alimentar, sono, que é o mais recente, álcool e drogas, psiquiatria da infância e da adolescência, e agora não lembro se eu falei todas, mas é isso. E aí... são essas subespecialidades que nós temos, então uma formação é diferente. O médico psiquiatra, ele vai ter essa responsabilidade de, ao fazer uma entrevista com um paciente, né, identificar alterações de comportamento nesse paciente, que é isso que o médico especialista psiquiatra faz, e ele, nessa alteração de comportamento, vai identificar se aquilo é patológico ou não, fecha um diagnóstico e faz tratamento. Não necessariamente, Eliana, esse tratamento é medicamentoso, mas possa ser que ele seja também medicamentoso, tá? A psiquiatria está baseada num tratamento em cima de vários pilares. Um deles é o tratamento medicamentoso. Eu posso citar rapidamente aqui em vários outros. A psicoterapia é um deles, extremamente importante. Temos que mais? Qualidade de sono. Mas o médico psiquiatra, ele faz a psicoterapia? Pronto. O que é que acontece? Muitos dos médicos psiquiatras, eles, durante a formação em psiquiatria, ele não é capacitado, ele não estuda durante a sua grade curricular de psiquiatria para você aprender a fazer psicoterapia. Mas como nós atendemos paciente de saúde mental e a gente está sempre, obviamente, tendo esse vínculo, esse cuidado da saúde mental, a gente acaba estudando algumas linhas psicoterápicas da qual a gente se assemelha mais. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, da qual eu fiz minha formação,
tem uma vertente muito psicanalítica. Então, durante a minha formação em psiquiatria, eu tive que estudar vários textos do Freud, da Melanie Klein, do Lacan, são psicanalistas muito famosos, que têm textos muito densos. E aí, só que eu gosto muito da abordagem terapia cognitivo-comportamental. Eu conheço muito pouco. Então, assim, eu tenho alguns livros de um camarada chamado Aaron Beck, e a filha dele, que é a Judith Beck. Aaron Beck é um senhorzinho já muito de idade, que ele desenvolveu essa terapia cognitivo-comportamental. Foi um dos que desenvolveu. E aí a gente lê muito sobre isso, acaba aplicando nos nossos pacientes durante as nossas consultas. Obviamente tem abordagens psicoterápicas, né? Talvez. E aí você pode também, se quiser, como psiquiatra, fazer uma formação em psicoterapia. Isso é um interesse, um sonho meu fazer num futuro próximo, que são 2 anos de formação em psicoterapia cognitivo-comportamental, mas tem gente que quer fazer psicanálise, já são 5 anos de estudo em psicanálise. Tem psiquiatras, sim, que fazem. E tem psiquiatras que fazem o caminho inverso, que é o caminho inverso. Começa a atender como psiquiatra, prescrevendo medicações se houver necessidade, acabam se engajando muito com a psicoterapia, muitas das vezes são os psicanalistas, e eles acabam eles não esquecendo, eles deixam de medicar para fazer apenas psicoterapia. Um grande amigo meu, da qual eu morei junto e dividi apartamento lá no Rio de Janeiro, ele também atua hoje como psiquiatra, e ele disse que o sonho dele realmente é fazer isso, estudar muito psicanálise, formar em psicanalista, e depois ele deixar de atuar como médico psiquiatra, e sim apenas na psicoterapia. Interessante. Na psicanálise. Eu achei que o médico psiquiatra sempre medicasse. Olha só. Eu vou confessar a você que a gigantesca maioria dos meus pacientes já chegam em sofrimento psíquico muito grave. Então, eu posso dizer que são pouquíssimos pacientes meus que não estão medicados. Né? A gigantesca maioria, posso até dizer que mais do que 90%. Mas sim, a gente tem abordagens de alguns pacientes que são atendidos pela gente. Se chegar até a mim, eu ver que não tem a necessidade de fazer um acompanhamento com medicação, eu hoje em dia não me sinto capacitado para ficar fazendo unicamente psicoterapia. Mas tem alguns pacientes meus que pedem isso de mim, eu acabo fazendo, mas não é algo que eu faça com frequência, porque eu não me sinto capacitado, eu não tenho uma formação com isso. Por mais que eu leia textos, não quer dizer que eu tenha formação, né? Eu sei aplicar algumas poucas técnicas, mas é isso. A gente, na verdade, tem a nossa formação em psiquiatria, e a psiquiatria clínica nua e crua é fechar um diagnóstico de alteração de comportamento e indicar o tratamento adequado, que pode ser medicamentoso ou não. Mas isso parece muito simples, é bem complexo. Imagino, para dar o diagnóstico se o paciente precisa ou não de medicamento, deve ser algo... Eu acho que tem complexidade tanto no diagnóstico, tem complexidade tanto no fechamento do diagnóstico, quanto tem complexidade na escolha de um tratamento medicamentoso e, obviamente, na adesão desse paciente a esse tratamento. Eu digo que se os pacientes só fechassem os olhos, escutassem o que eu digo e fizessem ipsilitris o que eu falo, facilitaria muito minha vida. Mas a gente entra dentro desse processo de troca com o paciente e de alguns momentos de convencimento, né? Eu posso... Hoje mesmo a minha secretária mandou uma mensagem para mim. Aí, doutor Delano, a paciente X, ela disse que desistiu do tratamento porque ela está muito sofrimento. Eu sei que ela está num sofrimento psíquico muito grande. Eu disse, converse com a mãe, diga que ela realmente, essa decisão é muito complicada, não acredito que seja uma alternativa interessante e eu preciso atender ela o mais breve possível. E assim foi dito, e assim foi passado. Então, o processo vai ser esse, né? Uma paciente que está em sofrimento psíquico, numa descoberta de um diagnóstico agora que ficou meio assim, mas que a gente está tentando estabilizar, e ela simplesmente diz que está em sofrimento tanto que quer desistir. Assim, então, assim, isso é um cuidado muito intenso, é complicado. E é isso. Responsabilidade grande, né, Delano? Nossos desafios diários da psiquiatria. Delano, e porque eu resolvi chamar, meu sonho sempre era ter um psicólogo ou um psiquiatra dentro da minha clínica odontológica. Excelente. E por quê? Porque eu vejo muitos pacientes que procuram a clínica com um nível de expectativa muito alto em relação ao tratamento odontológico, estético, né? Esteticamente falando. Sim. Muitas vezes eles vêm de outros consultórios, de outros profissionais,
achando que tudo está feio ou que está insatisfeito. E aí a gente, como profissional, a gente olha e verifica que não há um problema ali, sabe? Esteticamente está satisfatório. Não existe algo que, poxa, que se a gente colocar a mão vai ficar melhor, por exemplo. Entendi, perfeito. Isso a gente enxerga como é que a gente lida com um paciente desse. Pois é complicado essa situação. Por quê? Porque é a expectativa de cada um, né? É a beleza que ele espera, a estética que ele espera. Mas eu entendo infinitamente, obviamente, menos do que vocês, da parte da estética da odontologia, claro, mas eu tenho certeza que tem a ver com ângulo de mandíbula, com tamanho de arcada dentária, não sei, com Gengiva. coloração do dente, a gengiva, né? Os lábios são mais carnudos ou não. Então, assim, eu sei que hoje em dia existem várias técnicas, né? Imensas, quantidade absurda de técnicas de mudança em relação a contorno de lábio, até mesmo de mandíbula, de tamanho de dente, da espessura do dente, se tem mais lucidez, se não tem. Né? São várias, translucidez, são várias coisas aí assim que tem como você mudar, mas é como você disse, às vezes o paciente já está ali, ó. A estética dele é essa, não tem o que ele. Não tem o que a gente enxergar. E muitas das vezes, na cabeça do paciente, ele acredita assim: se eu melhoro esse meu sorriso, tudo na minha vida vai melhorar. E eu não tenho essas queixas. Aí você faz alguma mudança no sorriso e simplesmente ele vem com outra queixa com os mesmos questionamentos, né? Um paciente desse é uma pessoa, né? Um indivíduo desse, ainda pode não ser o paciente não, ele precisa, assim, na minha concepção, urgentemente passar por uma avaliação ou de um psiquiatra ou de um psicólogo. Por qual motivo eu digo isso? E até disse, Delano, assim, devo ir primeiro para um psicólogo ou para um psiquiatra? Eu digo assim, quem você se sentir mais confortável. Se você consegue ser avaliado por um bom psicólogo, se você consegue ser avaliado por um bom médico psiquiatra, com toda certeza ele vai te ajudar da melhor maneira possível. O psicólogo, bom psicólogo, vai identificar em algum momento se esse paciente precisa estar num transtorno mental de forma mais grave, que ele precisa ou não de um tratamento medicamentoso. E um psiquiatra também, de forma qualificada, ele vai identificar se esse paciente, se esse indivíduo, precisa ou não unicamente de uma psicoterapia ou se precisa entrar também com medicação. Claro. Então, esses pacientes que vêm com uma queixa dessa e que vocês, como dentistas, identificam que a parte estética não tem mais o que ser feita, né? Às vezes, se tentar mexer, vai piorar a situação. Exatamente. Eu posso dar um exemplo do rei do pop, que morreu há mais de 10 anos, que foi o Michael Jackson, naquela situação do nariz dele, que foi afinando, foi afinando, foi afinando. Mas bem, então ali você identifica que esse paciente, Eliana, ele está em sofrimento psíquico. Tem um sofrimento por trás. Será que o sofrimento é unicamente o sorriso que não está adequado? Será que o sofrimento tem alguma outra coisa? Eu não considero que o dentista ele terá a capacidade, claro que ele tem a capacidade, mas não é da responsabilidade, vamos dizer, dele, identifique de onde é que está vindo esse sofrimento. Ué, cada um tem suas áreas, do jeito que não é da minha responsabilidade dizer que não tenho mais o que eu fazer com esse dente, acho que não vai ser na responsabilidade do dentista dizer qual é o problema que ele tem, assim, não, você está tendo um problema porque o relacionamento com sua esposa está inadequado, porque o seu trabalho você está insatisfeito, porque realmente você desiniciou um quadro depressivo de muita irritabilidade, você tem um transtorno de impulsividade muito grande. Isso não é responsabilidade do dentista, vocês já passam 5, 10 anos estudando outra coisa, outro mundo, né? Então, assim, eu acredito sim que nesses casos específicos, uma avaliação com um psicólogo ou com um psiquiatra é extremamente indicado, né? Porque o que nós fazemos, o que a gente identifica é que toda alteração de comportamento que a gente coloca como, não toda, eu posso exagerar, mas praticamente todas as alterações de comportamento que os pacientes apresentam, que a gente coloca dentro de transtornos mentais, tem um grau de sofrimento psíquico. Né? Se a gente for falar nos dois mais comuns que chegam no nosso consultório em grande quantidade, que são as depressões e as ansiedades, né? É um sofrimento psíquico muito grande, às vezes, tanto para o paciente quanto para quem convive com ele, né? Também.
Então a família sofre junto, o dentista já tá em sofrimento também, que não tem mais muito o que fazer, né? Exatamente. Então, Uhum. Ô, Delano, falando em ansiedade, hum, depois da pandemia, o que a gente reparou também é que mesmo os pacientes que eram pacientes tranquilos, eles chegam para a gente extremamente ansiosos, sabe? Você vê que está sem paciência, fica extremamente irritado com a secretária, e pacientes que não tinham esse comportamento antes. entendi. Olha só que interessante, né? Você falar sobre isso. Isso é uma percepção que você tem em relação à sua clínica? Sim, Olha sim. só que interessante, porque no início da pandemia, eu não estava atuando só no meu consultório particular. Eu estava atuando também, eu atendia numa clínica aqui em São Paulo, e eu atendia plano de saúde. E o volume de atendimento era maior, o tempo de consulta era menor, então a gente tinha um leque maior de observação clínica dos nossos pacientes. Eu passei ainda alguns meses da pandemia atendendo por essa clínica e atendendo planos de saúde. Como você sabe, né, a gente acaba atendendo um volume maior de Uhum. pacientes. E durante esse período de início da pandemia, que, sei lá, iniciou março de 2020, eu ainda passei uns 6 meses, eu acho, ainda na clínica, atendendo o plano de saúde, e tinha alguns pacientes meus que estavam num projeto já de desmame de medicação e de alta médica da psiquiatria. Eu não consegui dar alta para nenhum dos meus pacientes. Eu tinha um volume muito alto de pacientes. Então, não consegui dar Caramba. alta para nenhum dos meus pacientes. Por qual motivo? Pelo aumento do nível de ansiedade de todos, de 100%. Mesmo aquelas Caramba. pessoas que foram pouco afetadas ou menos afetadas, ou se sentiram menos afetadas em relação à pandemia, eles aumentaram o nível de ansiedade. Eu posso dizer que eu, mesmo sem ser paciente psiquiátrico, aumentei o meu nível de ansiedade. Ah, eu Eu também, com fazia certeza. eu sou um apaixonado por esportes. Eu pratico esportes que para mim é de alto rendimento para mim. Não tô dizendo, não sou de alto rendimento para a Olimpíada, mas para mim ele é de alto Pra rendimento. você. Então, o que é que acontece? Por hora, saí dos dois futebols que eu jogava por semana, da Caramba. academia que eu malhava 4 vezes por semana, fazia mais um dia de corrida, às vezes. Então, quer dizer, eu parei por tudo de uma hora para outra. Fiquei sem conseguir dormir, eu ganhei peso, perdi massa muscular, ganhei gordura, fiquei mais ansioso, fiquei mais irritado. Então, Uhum. os níveis de ansiedade que está envolvido também com aumento de irritabilidade aumentaram, dispararam durante o início da pandemia e durante a continuação da pandemia durante algum tempo. Então, Uhum. assim, é impressionante para mim ver que mesmo pacientes que muito provavelmente não fossem pacientes com acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, aumentaram o nível de ansiedade e de irritação e foi apresentado por você aí no consultório, né? Na Com clínica. certeza. Meu trabalho era Então, conseguir acalmar as funcionárias, porque eles descontavam nelas primeiro, né? Não no profissional. Então, isso eu notei bastante. as atendentes, né, os atendentes, né, nas clínicas, elas são a vitrine, a porta de entrada. Então, Sim. o paciente está irritado, ele dificilmente ele reclama menos com o profissional de saúde, com o médico, com o dentista. Uhum. Eles batem mesmo, Primeiro na geralmente, recepcionista, primeiro na secretária. recepcionista, né, no secretário. Uhum. Então, assim, eu Adelante. acho que o Pode falar. contato, não, o cuidado que você tem que ter de falar com as atendentes, com os secretários aí na sua clínica, é importantíssimo, porque provavelmente não é pessoal, né? Não Não é é nada contra a pessoal. atendente, Exatamente. é alteração de comportamento mesmo, é algo possivelmente patológico, né? De um agravamento de ansiedade, de um agravamento de irritação, que às vezes não é com a clínica, mas ele direcionou a clínica porque foi o escape que ele teve, né? Tá Uhum. certo. Provavelmente é o único lugar que ele está saindo, né? Ele está saindo de casa Pronto. para o único lugar para cuidar da saúde dele. Exatamente, É um né? momento de Então, tensão. é um momento de tensão. Adelano, como é que eu sei se o nível de ansiedade de uma pessoa é, tipo, tá normal, é tolerável para ela, ou se está indo para, olha, melhor procurar um médico? Que sinal Pergunta, que a pessoa tem? pergunta muito capciosa, mas eu vou dizer que, de modo geral, todos nós temos que ter ansiedade. Ansiedade é algo que não pode deixar de existir dentro de mim, dentro de você.
Se isso acontecer, a gente vai estar incapaz de fazer o que a gente tem que fazer, né? Tava hoje à Perfeito. tarde aqui, atendendo os meus pacientes em casa, fiz home office hoje, e aí, por mais que tenha um determinado tempo para atendimento, você fica um pouco preocupado que você não quer atrasar uma consulta, não quer atrasar outra. Eu Normal. terminei meus atendimentos aqui de 7h15, e aí já fui tomar o meu banho, me jantar para me sentar aqui, porque de 8h30 tinha. Então fui conversar com meus pais quando eu vi, opa, já são 8h15, então eu tenho que me preparar para entrar aqui na live. Então é isso. Isso tudo quem me proporcionou a eu estar aqui prontamente e tal, É preparado, ansiedade. é a minha ansiedade, né? E aí, Uhum. Delano, quer dizer que a ansiedade é boa? A ansiedade é maravilhoso quando você tem e você consegue controlar. A partir Boa. do momento que ela chega num nível tão alto que você é incapaz de fazer aquilo que você deseja fazer ou se propõe a fazer, aí é quando você começa a ter as repercussões negativas da ansiedade e aí sim você precisa fazer pelo menos uma avaliação com um psicólogo ou um psiquiatra para tomar algum rumo desse tratamento. Algum tratamento você tem que ter, como eu sempre digo, não necessariamente é medicamentoso, mas Uhum. porventura possa ser que tenha. E aí aí o médico psiquiatra, ele geralmente faz uma investigação clínica, identifica como era esse comportamento desse paciente previamente, né? Vai identificar o que é que está prejudicando ele, o que é que está fazendo de mal para ele, para que aí sim a gente começa a lançar mão de um diagnóstico, né? E assim, lançando mão do diagnóstico, pensando na terapia que eu digo no tratamento, o que é que deve ser feito. Isso O que é, que, assim, fundamental. o que que ele pode sentir, Delana? Tipo, Ah, dificuldade, o coração bater mais do que o normal? Pronto, o que é que Que ele acontece? Os sente? transtornos de ansiedade têm uma variedade grande de transtornos de ansiedade, né? Os transtornos que as pessoas mais conhecem, os mais comuns que a gente pode citar aqui, é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? E o transtorno de pânico. Vamos explicar o que é que seria cada um dos dois para a gente, né, ficar mais claro para as pessoas. Como eu disse, o transtorno de ansiedade generalizada é uma sensação desagradável, é uma expectativa apreensiva de que algo ruim vai acontecer e a pessoa fica muito mal com isso. Das primeiras coisas que começam a afetar é a qualidade do sono. Um paciente muito ansioso, um paciente que está com muita ansiedade, geralmente ele tem dificuldade de pegar no sono. Porque na hora que ele vai dormir, ele começa a pensar muito, e nessa brincadeira ele não consegue dormir bem. Então, se ele costumava dormir às 10 horas da noite para acordar às 6 da manhã, ele começa a se deitar às 9h45 e só vai conseguir pegar no sono lá para meia-noite, para 2 horas da manhã, fica fritando na cama sem conseguir dormir com a cabeça a mil, né? Aquela expectativa de que algo ruim vai acontecer, aquela angústia dentro de si. Isso é uma característica mais comum dos quadros de transtorno de ansiedade generalizada. Tem o que é mais grave, onde as pessoas percebem logo e procuram rapidamente ajuda médica, é o transtorno de pânico. Que danado seria uma síndrome de pânico? É uma crise aguda, muito aguda de ansiedade, que a gente chama de crise de pânico. Geralmente vem com a descarga adrenérgica imensa no corpo, com a descarga de noradrenalina no cérebro, e você tem palpitação, mal-estar, sensação às vezes de desmaio, sensação de morte iminente, Caramba. sensação de que está infartando, que está tendo um AVC, ou mesmo que vai morrer. E aí são coisas mais graves, o paciente corre logo para onde? Para emergência clínica, geralmente cardiológica, buscar Uhum. alguma ajuda, e aí qual é a pior coisa que o médico pode dizer, o profissional de saúde? Ó, você não tem nada, você tem que ir num psiquiatra. Pô, você tem que ir no psiquiatra, você tem alguma coisa. Com certeza você Você tem. não tem nada, é uma ova. Quem está sofrendo sou eu. Quem está sofrendo Uhum. sou eu que estou tendo a crise de pânico. Então, sim, tem sim alguma coisa. Pode não ser uma desordem clínica, mas é uma desordem psíquica, onde na verdade também é clínico. Tem alteração de neurotransmissor, tem uma inflamação cerebral vigente aí que deve ser tratada pelo médico psiquiatra se clinicamente seus órgãos estiverem todos ok, mas o seu Uhum. cérebro não está ok, né? Uhum. Uma coisa que você me falou, Delana, da importância por exemplo, paciente que está nesse processo aí, e ele não se Sim, trata, ele não procura tá, ajuda. Ele acha que aquilo lá, perfeito. ó, vai passar e tá com aquele negócio lá todo dia. O Eu, que que acontece se ele não se tratar? eu não queria estar nessa pele dessa pessoa, no cérebro dessa. Eu não queria ser o cérebro dessa pessoa. Eu vou dizer por qual motivo. Eu acho que a gente tem que diminuir cada vez mais o nosso preconceito em saúde mental, em psiquiatria. Por quê? Porque as pessoas conseguem identificar facilmente que estão em sofrimento.
mas na verdade não querem se tratar, geralmente por preconceito, né? Pô, Uhum. você saber que você está com dor de dente ou com dente escurecido e você ir no dentista se tratar, é bem comum, é bem fácil. Você perceber que está com a pressão alta e querer se tratar no cardiologista, é tudo muito fácil. Agora, se você está com dificuldade de dormir, se você está se sentindo cada vez com mal-estar, está querendo fazer as coisas de muito supetão, assim, por causa do nível de ansiedade, está tendo alguma crise que ainda não seja de pânico, mas de ansiedade, que é um pouco mais leve, e você não busca ajuda em saúde mental, você está fazendo um péssimo negócio. Eu tenho uma escola dentro de casa que é o meu pai, e ele sempre disse para mim, esse termo talvez não existe, os transtornos mentais comuns. Eu vou citar que os transtornos mentais comuns são as ansiedades e as depressões. Quem tem esse tipo de diagnóstico de ansiedade e depressão, possivelmente consegue viver a vida toda sem um tratamento adequado, só que vive mal. E ninguém quer viver mal, todo mundo quer Uhum. viver bem. Então, o que é que acontece? Se você tem um quadro desse, se você tem um diagnóstico desse, não faz um tratamento adequado, a primeira coisa que as pessoas precisam entender, e isso muito provavelmente vão querer se cuidar, é ter o entendimento que o seu cérebro, o seu órgão cérebro, ele está em um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, se não tratado adequadamente, ele vai entrar de um processo de perda neuronal. Ah, Delano, eu vou ficar sem, eu vou passar 2 anos com um nível de ansiedade, não vou buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica, meu cérebro vai estar inflamado, daqui a 2 anos eu vou estar com um quadro demencial. Não é bem assim. Mas a gente identifica vários pacientes com quadros demenciais com seus 60, 70 anos de idade, seja a demência de Alzheimer, seja a demência cerebrovascular ou outros quadros demenciais, que a gente percebe quando vai buscar o histórico que aquele paciente foi um paciente, um indivíduo que passou 20, 30 anos da sua vida com um quadro de irritação, com um quadro de ansiedade muito grande, não foi tratado adequadamente, e você Uhum. teve um aumento da probabilidade do desenvolvimento de um quadro demencial, por exemplo, de um Alzheimer. Então, quem tem esse tipo de diagnóstico, quem tem esse tipo de característica clínica, né, de um aumento de ansiedade ou mesmo depressivo, talvez até consiga viver sem um tratamento adequado. Vai viver pior e ainda vai ter o risco do desenvolvimento de quê? De um quadro demencial no futuro, um aumento da probabilidade, né? E, Então, Delano, é muito sério, é muito grave. sério? Não, agora eu fico preocupada, porque muitas vezes a gente vê as pessoas, aquelas pessoas que sempre enxergam o copo meio vazio. Sim, perfeito. Como que a gente vai saber se de repente ela não é um sinal de que, olha, ela tem um quadro meio depressivo, ou é só mau humor, ou a pessoa que é baixo astral? Eu acho Porque de que repente ela assim, pode estar num estado desse e a gente sim, não eu sabe. identifico que assim, os transtornos mentais é algo que tem um comprometimento negativo muito grande para os pacientes da quais sofrem e muitas das vezes para quem está no entorno, né? Muitas das vezes para quem está próximo. Se você é uma pessoa que consegue identificar que alguém próximo de você apresentar algo de forma. É aquela pessoa muito carrancuda, aquela pessoa de muita irritação, aquela pessoa que diz assim: ah, a pessoa tem a personalidade forte. Olha, muitas das vezes essa Cuidado. personalidade forte é um sofrimento psíquico por trás. Ninguém é para ter personalidade forte e achar que isso é legal, ter aquela resposta na ponta da língua, tá respondendo a todo mundo a todo tempo. Ah, Delano, eu nunca vou poder fazer isso? Claro que você vai poder fazer isso. Nós temos flutuações de humor o tempo inteiro, né? Assim, podemos ter. Posso acordar um dia mais entristecido, outro dia um pouco mais mal-humorado, outro dia um Cuidado. pouco mais irritado. Natural, de acordo com as coisas da vida. Agora, se você mantém um padrão de comportamento desse, que chega a ser ponto de ficar... A pessoa que não entende sobre saúde mental identifica que essa pessoa próxima tem esse comportamento mais ou carrancudo, ou mais irritado, ou mais entristecido, ou mais ansioso, é o momento de dizer, ó, você precisa de uma ajuda profissional. Eu não sou capaz de dizer, não estou dizendo que você tem algum diagnóstico, ou que você é louco, que as pessoas adoram dizer isso, É quem vai para o isso. psiquiatra é louco, mas que você precisa de uma avaliação, você precisa de saber como é que você está, você não precisa estar nesse sofrimento. Entenda que se realmente você estiver dentro desse sofrimento, você tem uma desordem psíquica de uma inflamação cerebral que vai te fazer muito mal e vai só cada vez mais piorar se você não tratar. Você pode viver melhor se você buscar ajuda. A gente consegue identificar, eu não vou ter, não me achem que eu vou ser agora aqui
um gordofóbico, né? Mas a gente tem uma compreensão que a gordura em excesso, ou seja, a obesidade, que é uma pandemia, né? Ela causa muitos processos inflamatórios no nosso organismo e piora níveis de artrite, artrose, problemas até mesmo de saúde mental, problemas cardiológicos, e todo mundo entende que, ó, você precisa se cuidar, né? Então, Uhum. se você tem sofrimento psíquico, não tem nenhum problema de você, ó, você precisa se cuidar. Você deve ir, sim, a uma avaliação psicológica ou mesmo psiquiátrica, entendeu? Uhum. Uhum. Eu acho importante isso, Delano, eu que vou. seja Tem dito. um Tem algumas depoimento aqui perguntas. muito bonito da Lucila. Lucila Passarelli. O doutor Delano é Ah, incrível. Sem ele, não teria conseguido enfrentar um grande medo da dor de poder perder a visão de várias doenças neurológicas. Ele ajudou junto com minha psicóloga. Olha, isso. É uma lindo paciente depoimento minha esse. aí. É verdade. Show de bola. Meu neurologista disse que procure ajuda de um psiquiatra e garanto foi a melhor coisa que fiz na vida. Encontrei um grande médico. Muito bom, Oi. Lucila. Que Isso sorte a aí. sua ter encontrado o doutor Delano. É um amor de pessoa, ela. Isso aí. Muito legal. Ô, Delano, a gente tem alguns casos lá, Tá, e está mais frequente na clínica, de, de pacientes mais impulsivos, assim, sabe? tá. Inclusive de uma que confundiu a nossa secretária com uma paciente, achou que tivesse furando a fila, vamos dizer assim, na sala de espera, sabe? Sim, Teve uma reação bem impulsiva. Isso perfeita. é normal, tipo, a gente ficou sem entender, porque foi tudo muito Tá, rápido. Até a tá. gente entender foi até difícil. Mas Certo. esses quadros, assim, de... Perfeito. Putz, Recebendo unicamente essa informação, a gente pode pensar em várias alternativas, né, em vários diagnósticos. Acho que aqui a gente não está para isso, para fechar não. diagnóstico de ninguém, longe da gente estar fechando o diagnóstico dessa maneira, apesar de uma avaliação com esse paciente, com essa pessoa, com esse Isso. indivíduo, por um período aí mais longo para conversar sobre isso. Mas, assim, existe na psiquiatria, né, vários transtornos, tem vários transtornos mentais. Eu acho interessante você trazer isso daí, porque algo que tem e com frequência que pode trazer, que acarretar muito dano, tanto para o indivíduo que sofre disso, quanto para pessoas que estão próximas ou que não são próximas, os transtornos de impulsividade, né? Quando a gente fala em transtornos de impulsividade, é a impulsividade de um modo geral. A gente não espera que, por algo que aconteça que desagrade um indivíduo, ele tenha uma reação, né, socialmente, a gente não espera que ele tenha uma reação de supetão e brigue com todo mundo e grite com todo mundo. Uhum. Se realmente isso aconteceu em uma única oportunidade, eu acho que já deve acender o sinal de amarelo e opa, o que é que está acontecendo aqui? Por qual motivo você foi, né? O que foi que motivou a ter uma reação tão brusca, tão séria nesse sentido? Claro que a gente poderia pensar em vários diagnósticos em psiquiatria. Existem os transtornos de personalidade que podem apresentar, que são característicos com muita impulsividade, né? Não, longe de mim estar dizendo que ela tem que esse indivíduo ou essa Uhum. mulher tem algum transtorno de personalidade, mas eu acho que é algo que deve ser investigado. E sim, acredito que uma reação desproporcional como essa é, pode, de alguma maneira, Delano, eu como dentista, eu consigo ajudar? Se você tiver uma abertura com alguém da família, eu acho que não Boa. custa nada ser falado, ser comentado. Ó, não estou aqui para Uhum. ofender ninguém da sua família, eu acho que eu estou num processo aqui de esclarecimento, não sou competente, né, como dentista, de entender sobre saúde mental, nem estou aqui para julgar, longe de mim, mas eu gostaria de dar um depoimento para ver se consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Eu achei um desproporcional, independente se vocês estavam certos ou se vocês estavam errados, sabe? Assim, independente do que Sim, realmente aconteceu no aconteceu. consultório. Eu acho que a reação, independente disso, não precisava ser de forma tão desproporcional assim, e isso me preocupa. Tenho um pouquinho de conhecimento sobre saúde mental, assisti uma live aí sobre com psiquiatra. Tem um consultor top. Tem um consultor em saúde mental aqui na clínica e ele indicou que era mais plausível de que ela fosse, ou ele fosse visto por um
fazer essa avaliação em saúde mental, porque a gente pode identificar, e tem um transtorno afetivo bipolar não tratado, tem um transtorno de personalidade borderline, tem os transtornos de conduta, eu não sei, tem várias alternativas. Ah, não, foi um dia que ela realmente estava mal, isso nunca aconteceu, isso nunca acontecerá mais, ela está muito constrangida, ou ele está muito constrangido porque fez isso. E aí, beleza, é compreensível. Mas eu acho que O sinal de vale, alerta, sim. né? Vale acender um sinal de alerta. E eu acho que avisar essa pessoa que teve esse comportamento a buscar ajuda, talvez torne essa pessoa mais irritada ainda. Mas buscar uma conversa com um parente, um familiar próximo sobre isso, eu acho uma alternativa muito interessante. Verdade. Relatar o ocorrido, né? Viu? Muito bom. Muito bom. Eu acho que aqui nós estamos aqui para desmistificar a saúde mental e a psiquiatria, né? Como eu disse para você, eu não tive problemas com a saúde mental, porque, na verdade, eu venho da família de vários psiquiatras. O meu tio fez o primeiro hospital psiquiátrico da cidade, de Mossoró. Meu pai foi o segundo e foi diretor do hospital a vida inteira. Eu vivia, eu dava plantão. Eu, no plantão do meu pai, eu queria ir lá para comer a comida que era excelente do hospital, quando eu era criança e adolescente. Então, os doces eram muito bons, a comida era muito saborosa. Então, eu ia para lá no final de semana para dar o plantão com ele. Então, o que é que acontece? Quando eu entrei na faculdade, o que mais me espantou é que no primeiro semestre da faculdade, que não foi mais em Mossoró, que eu não fiz faculdade em Mossoró, fiz em Natal, que a gente foi fazer visita no hospital, lá em Natal, um hospital psiquiátrico que tinha lá, que até depois estagiei lá. Eu entrei no hospital, passei minha vida entrando dentro do hospital, para mim não tinha nenhum problema. Tudo bem, quando eu era criança, meu pai é muito alto, quando eu era criança, muito pequenininho, eu vi que tinha as pacientes do sexo feminino, né, elas são mais atiradas, vamos dizer assim, das que estão internas, né? Então, queria me ver, na verdade, eu era criança, queria dar um cheirinho, um beijinho em mim, eu ficava com medo ali, porque não... Mas, assim, aquilo passou, porque, na verdade, a verdade que acontece é que isso aconteceu quando nós estávamos entrando no hospital, na ala feminina do hospital psiquiátrico lá de Natal. E aí eu vi uma cara que não é culpa deles, mas uma cara um pouco de pavor dos meus colegas, né, que hoje em dia são médicos também. Então, assim, para mim, eu disse, por que está acontecendo isso? Aí foi quando eu fui me ligar cada vez mais que realmente, assim, há um desconhecimento. Então, assim, a minha função aqui não é dizer que é banalizar a saúde mental, mas é realmente democratizar, desmistificar, levar para o máximo de pessoas possíveis de que o tratamento de saúde mental deve existir e que não precisa ter esse preconceito, né? Legal. Delana, tem uma pergunta aqui do Emerson. Como funcionam os remédios nos tratamentos? Aí a gente tem um leque absurdamente gigante de medicação e tanto de tratamentos. Eu digo que eu quero viver a evolução da psiquiatria da qual meu pai viveu. Ele começou a atender como psiquiatra em 1975. As medicações da década de 80 foram completamente diferentes. A da década de 90 houve uma grande revolução. Para a de 2000 teve, 2010 outra e agora estamos na década de 2020. Eu, como psicogeriatra e atendendo hoje um paciente até de Minas Gerais com um quadro de um diagnóstico de Alzheimer, e na verdade eles vieram para uma opinião. Um colega com um paciente com um quadro de Alzheimer já há 6 anos, e a gente tem hoje em dia medicações no Alzheimer, por exemplo, uma classe de medicações que a gente retarda a propagação da doença. Então, assim, sei lá, o Alzheimer vai desenvolver para o paciente chegar numa demência extremamente grave em 2 anos, se não fizer 2, 3 anos, se não fizer o tratamento medicamentoso. Com o tratamento medicamentoso e as outras alternativas que a gente tem não farmacológicas, a gente consegue retardar para 5, para 8, para 10 anos, né? E só que essas medicações surgiram no final da década de 90. Imagina, meu pai fechava diagnóstico de quadro demencial e não tinha nada para fazer em termos da evolução da doença, né? A gente tinha só controladores de impulsividade e tal. Então, assim, eu espero ver a evolução que ele viu, eu também ver. Porque, assim, eu tenho, comparado com a década de 70, um leque gigantesco de tratamentos farmacológicos hoje em dia, né? Eles atuam, obviamente, no cérebro, mudando neurotransmissores. Então, cada medicação vai atuar de uma forma diferente.
por mais que sejam da mesma classe de medicação, por mais que atuem, por exemplo, do mesmo neurotransmissor, por exemplo, um famoso que todo mundo conhece, a serotonina. Os antidepressivos que a gente chama são os mais comuns, vamos dizer, de primeira linha hoje em dia, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Por mais que a gente tenha 5, 6 ou 7 medicações da mesma classe de medicação, elas têm suas nuances, essas mudanças um pouquinho diferentes de como é que ela vai atuar nos neurotransmissores, né? Nos neurotransmissores que ficam no nosso cérebro, né? Então, assim, a atuação das medicações é no cérebro. Obviamente que alguns têm passagem pelo fígado, outros têm passagem, né? Tem passagem pelo rins também. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Mas, sim, a atuação é cerebral das medicações. Né? Muito bom. Não sei se eu pude responder o Emerson, porque, assim, falando em Emerson, sobre remédios e tratamentos é extremamente abrangente. Falar sobre psicofarmacologia é um curso inteiro de 1 ano, de 2 anos. Delano, falando do que você falou comigo ontem, você comentou da psiquiatria nutricional, que achei super interessante. Né? Ah, sim. Explica para mim o que é a questão do intestino. Boa. Como é que funciona isso? Isso é algo assim, algo muito recente da psiquiatria, né? Surgindo, acho que o primeiro congresso mundial que teve sobre psiquiatria nutricional foi em 2018, foi até em Londres. Até pensei em ir e tal, mas aí os custos estavam muito altos e me contive. Me contive. Mas o que é que acontece? Hoje em dia a gente tem um entendimento, né, de que o nosso intestino é extremamente eficaz para a qualidade da nossa saúde mental. Então, o que é que acontece? Geralmente relacionado a quadros de depressão, mas eu digo que hoje em dia, eu prestando mais atenção na psiquiatria nutricional, eu posso levar para vários outros transtornos mentais, e a gente vai discutir aqui, mas o que é que acontece? É que se você tem uma alimentação saudável, o seu intestino, ele funcionando bem, né? A microbiótica do seu intestino estando saudável, você tem menos quadros de depressão. E, na verdade, você tem menos desestabilização clínica. Costumo muito dizer, Eliana, o que é que acontece? Nós, psiquiatras, nós não somos responsáveis, como muitas das pessoas costumam dizer, que a gente dá a pílula da felicidade. Não. Eu dou a pílula da estabilização de humor, da estabilização clínica. Então, o que é que acontece? Quando eu pego um paciente que chega até a mim, que tem um quadro depressivo ou tem um quadro ansioso, ele está instável no seu humor. E é nessa estabilidade que eu vou buscar. Então, se você tem uma alimentação inadequada, o que seria uma alimentação inadequada? Quantidades excessivas de carboidrato, quantidades excessivas de gordura, cada vez mais alimentos mais processados, todos esses alimentos, sal em excesso, todos esses alimentos processados, eles contêm uma quantidade absurda de xarope de guaraná, onde é extrema esse xarope de guaraná que está dentro dos alimentos processados e embalados. Eles são extremamente danosos, tanto para o nosso intestino quanto para o nosso, obviamente, também para o nosso cérebro, tá? Mudando a microbiótica. E o nosso intestino ele é responsável como se fosse um segundo cérebro de produção adequada de neurotransmissor. Então, se você mantém esse tipo de alimentação inadequada, você vai mudar a microbiótica, você muda a capacidade de produção de neurotransmissor do seu cérebro e você vai desestabilizar clinicamente. Você vai deprimir, você vai ficar mais ansioso. Pacientes com diagnóstico do transtorno afetivo bipolar, eles precisam, muito mais do que todos nós, manter uma estabilização clínica em tudo. Qualidade de sono, exposição solar, qualidade de alimentar, ingesta de álcool, de drogas. Então, se ele mantém uma dieta inadequada, ele mais possivelmente vai também desestabilizar clinicamente e vai desenvolver quadros super danosos, que é do transtorno afetivo bipolar. Então, a alimentação e psiquiatria, ela está intimamente ligada, intimamente ligada. Precisamos demais ter atenção a isso, é algo extremamente recente na psiquiatria, mas que cada vez mais a gente deve prestar atenção. Só aqui, não me alongando sobre psiquiatria nutricional, é tão interessante isso que eu comecei a ficar muito atento com os meus pacientes. Porque eu costumo perceber
que os meus pacientes, recebendo as orientações e conseguindo fazer mudanças nutricionais, conseguindo ir ao nutricionista e seguir minimamente. É difícil seguir totalmente o Tudo não nutricionista. dá. É complicado. Confesso que para mim também é muito difícil. A minha nutricionista está aqui, ó, falando. Opa! Coincidentemente, ela está aqui falando. Então, olha ali a Lorena aí, ó. Então, o que que acontece? Se a gente seguir minimamente a qualidade nutricional, a gente consegue, eu percebo que os pacientes têm uma resposta medicamentosa e uma resposta clínica melhor. Maravilha. Então, assim, é impressionante. Eu não tinha essa percepção até antes de 2017, antes de 2018. E hoje em dia, para mim, está muito claro isso. Acho que foi da semana passada, uma paciente minha, em 2 meses ela perdeu 18 quilos, ou 18 não, em 2 meses ela perdeu 10 quilos, mas ela fez uma mudança assim, drástica na alimentação dela, ela nem intensificou tanto sim a atividade física, e ela teve uma recuperação muito boa, clínica, entendeu? Ela já vinha com o quadro arrastado já há muito tempo, realmente vinha sem tratamento medicamentoso, foi associado o tratamento medicamentoso e a gente... Provavelmente a questão de exercício físico também, né, Deus? Ela introduziu, ela introduziu, mas ela realmente não introduziu de forma muito eficaz assim, mas realmente introduziu, já mudou. Para perda de peso e melhoria de diminuição de gordura corporal, realmente a alimentação ela é mais importante até do que a atividade física. A atividade física tem excelentes respostas, obviamente, e para o quadro psiquiátrico, né, de saúde mental também, mas realmente a alimentação para perda de peso, perda de gordura, mas também perde músculo, né? Claro. É mais eficaz do que a própria atividade física. Não estou desmerecendo a atividade física, não, pelo amor de Deus, porque... Aliás, falando em prevenção, né? Porque assim, você está falando aqui da alimentação e tal, e eu estou associando com a qualidade da saúde bucal desse paciente. Porque enquanto antes ele estava no embalado, no açúcar, no processado e tal, ele tinha uma condição de saúde e a gente associa muito a prevenção, né? Tanto prevenção da saúde bucal e tá tudo linkado, né? Quanto melhora, então, a alimentação, melhora do intestino, melhora a saúde mental. Isso tudo é prevenção, né? Sim, isso tudo é prevenção. E algo assim, é um estudo que saiu já faz um pouco de tempo. Eu não lembro direito, alguns anos atrás, que os quadros de ansiedade estavam correlacionados, que a gente pode correlacionar com o quadro também de depressão, de ansiedade com a alimentação, mas estava relacionado com o aumento de sujeira na boca, né, de cárie. Então, assim, é algo que talvez, se vocês perceberam, identificar um indivíduo que está vindo com frequência no consultório de vocês e está apresentando cada vez mais cárie e minimamente tenta fazer um trabalho adequado de higienização, de limpeza dentária e não está resolvendo tanto, algo que vocês podem acender um sinal de amarelo aí, de alerta, né? Para identificar isso. Sim, só me veio na cabeça sobre isso. Mas é como você disse, né? Está tudo muito linkado. Eu achei super interessante essa situação da ansiedade estar relacionado com o aumento do nível do número de cáries, né? De sujeira dentária. Geralmente, o paciente que é muito ansioso e geralmente está associado a algum medicamento, se ele já faz uso de algum medicamento, o que pode acontecer? Diminuir a quantidade de saliva. Se diminuir a quantidade de saliva, a saliva é que protege o esmalte do dente, né? A saliva por causa do pH. Então, se diminui a quantidade de saliva, a chance de ter cárie é maior. Né? Paciente depressivo, geralmente ele não se cuida, ele não tem um cuidado de higiene bucal. Então, provavelmente ele vai ter mais cárie, vai ter problema periodontal, né? Está envolvido com perda óssea. O paciente depressivo, provavelmente ele fuma, então problema periodontal, gengivite, periodontite, a chance é maior. Tá e tudo ansioso ligado. também. Ansioso também fuma muito. Ansioso também, exato. Né? Então, ó, tá aqui, ó. Algo que a live está trazendo para mim, né, de uma visão diferente na saúde mental. A gente tem sempre o que aprender. Eu estou hoje aqui,
eu vou prestar mais atenção na saúde bucal também Por dos favor, pacientes. pergunte para o paciente: você está Sim, frequentando o seu dentista? Você está tendo uma rotina de prevenção a cada 6 meses? perfeito, mas é como você bem citou, né? O cuidado, o desleixo de um paciente deprimido é por completo. Então, É, a saúde bucal vai estar envolvida também. E né? aí, O paciente, por exemplo, de bulimia, né? Que tem sim, acidez na boca muito alta, a gente nota, o dentista nota, perfeito, porque o perfeito, desgaste do vocês, esmalte é bem característico, sabe? Então, tem perfeito. muitos sinais que o dentista consegue. A bulimia é algo que para vocês talvez fique muito evidente muito rapidamente, né? Se o Sim, paciente ele vai em um mês começa a ter muitos, né, comportamentos bulímicos, e um desses comportamentos bulímicos que a gente chama de compensatório seria a provocar o vômito, né? Ele, né? Ele vai mudar o pH da boca e muito provavelmente vai ter comprometimento dentário grave rapidamente, acredito muito eu, rápido. Sim. né? Uhum. E aí vocês conseguem, tá aí uma boa dica, né, assim, dos dentistas identificarem isso e tentar buscar ajuda. Como eu disse, sempre o paciente, a pessoa que precisa de saúde mental, muitas das vezes, ela pode se sentir um pouco ofendida, se dizer, olha, você precisa de ajuda psicológica, você precisa de ajuda psiquiátrica. É interessante que vocês consigam comunicar isso alguém da família próximo, né? Falando de forma mais empática, obviamente, que a gente trabalha com saúde mental independente. Saúde mental não. Saúde, de um modo Saúde geral, a gente mental. tem, né? Então, eu acho que o profissional de saúde que não trabalhar de forma empática, eu acho que ele não está na profissão correta, independente Tá na área errada. de qual área da saúde ele estiver atuando, trabalhando. Então, é Sim. interessante mesmo essa visão de atenção à saúde bucal. Eu confesso que eu não tinha. E a partir de agora eu vou começar a ter. Muitas vezes esses medicamentos que vocês ministram diminuem muito a quantidade de saliva, né? Sim, Então, vai ter uma alteração na vai ter saúde alteração mental mesmo. dentária, né? Vai ter, Perfeito. vai ter. Vou me ligar. Tem a pergunta daqui da Adriana: o dentista consegue identificar algumas alterações fácil, principalmente paciente com bulimia, é fácil de identificar. Perfeito. Com certeza deve ser, né? Essa É. alteração de pH da boca Uhum. e de defesa do esmalte, né? Defesa do dente. Deve E ficar o paciente comporta. muitas vezes relata também a boca seca, sabe? Boca Ah, seca. tá. Por que, da onde vem essa boca seca? A gente investiga nos medicamentos. O problema é quando o paciente não fala que toma medicamento e toma. Entendi. E aí ele não tem ideia de como pra gente, porque a gente não, né? Se não preenche a ficha de anamnese corretamente, a Sim. gente não consegue ajudar. É verdade. É dureza. Tem que tentar. Eu acho que quando você vai para um profissional de saúde, independente qual seja, você tem que especificar tudo o que é que você tem. Eu Uhum. costumo, no início das minhas consultas, da primeira consulta, perguntar: você tem alguma desordem clínica? Tem alguma comorbidade? Aí, tenho não. Aí, você toma algum remédio? Ah, sim, eu tomo um remédio do losartano da pressão. Aí eu disse, mas você disse que não tinha nada? Não, mas tá regular. Tá Eu disse, tudo bem. tá regular, mas eu preciso saber qual a sua comorbidade, por qual motivo você está tomando um determinado remédio. Vai ver que tem interação, que possa ter interação Exato. medicamentosa. Eu Uhum. posso identificar de onde é que está, né? Quais são os riscos que você vai ter ou não de comprometimento renal ou comprometimento vascular que seja. Precisa saber. Então, quando você vai para um profissional, aí as pessoas podem ir no dentista e dizer assim, eu tomo remédio, mas também não vou dizer não, porque não tem a ver com o dentista. Não Não, tem a ver. tem a Tem ver com a tudo a ver. saúde, é integral, é Uhum. completo. Você tem que ver o paciente por inteiro, né? Então, Uhum. sim, eu acho que serve para vocês informar cada vez mais, pô, preciso entender, preciso saber, né? Uhum. Aqui, Delano, tem uma pergunta do Emerson: se a depressão e ansiedade tem fator genético também. Ó, importante essa pergunta. O que é que acontece? Existem alguns quadros na psiquiatria onde a gente compreende muito bem que tem um fator genético claro aí. Os transtornos psicóticos, né? A psicose, de um modo geral, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, todos esses são fatores bem característicos do fator genético. Na depressão e na ansiedade, a gente consegue identificar, não está bem definido qual gene que pode causar isso,
mas a gente consegue identificar e a gente até busca na família se existe algum tipo de grau de comprometimento psíquico na família, familiares que têm um grau maior de ansiedade ou de depressão. Então, tem sim algum fator genético, não muito bem explicado no momento, mas também a gente tem que saber que não necessariamente os diagnósticos que a gente tem do passado foram feitos de forma adequada. Cada vez mais a gente tem um conhecimento maior sobre saúde mental. E outra coisa, vamos supor que alguém da família tem um diagnóstico de ansiedade ou depressão. Não vai sair contando para os outros familiares, para o meu filho, para o meu neto. Então, assim, quando você pergunta, seu avô, como era seu avô? Tem um transtorno psiquiátrico? Assim, se não for um transtorno mais grave, como, por exemplo, um transtorno psicótico, é mais difícil de a gente identificar, né? Aham. Muito Se bom. for uma ansiedade, uma depressão que ele viveu lá, ansioso ou deprimido, e você também nunca soube, não tem como você saber, então fica até difícil essa investigação. Então é algo que a gente não precisa, eu acho que não vale a gente se preocupar com isso, ser genético ou não. Acho que o que eu quero Perfeito. chegar para dizer é isso. Porque, pronto, Não vamos supor que eu importa. tenho um quadro de ansiedade muito grave, eu vou me casar com uma menina que tem um quadro depressivo muito grave, mas ela está tratada, ela está bem, está na vida, eu estou tratado, eu estou bem, Tudo estou na bem. vida. Eu vou dizer, mas eu não vou me casar com ela, não, porque se eu tiver um filho, não vai existir isso. Então, não há essa preocupação, não é isso que a gente tem que se preocupar. Se eu quiser me preocupar isso para fazer um estudo, se eu quiser desenvolver alguma coisa desse tipo, tudo bem. Mas não é isso que a gente tem que se preocupar. Até mesmo porque a gente não vai ter a certeza que vai surgir, esse filho vai surgir com um quadro depressivo ansioso. Por quê? Porque ele não é exclusivamente genético, se for. Ele é multifatorial, então depende da qualidade de vida, depende de como é que você se relaciona com as pessoas, depende o modo como você consegue lidar com os estresses, né? Os estresses sempre vêm. Agora, a forma como você lida com eles é que você precisa de psicoterapia para aprender. Muito bom. Delano, tem a Mari Feitosa fez um comentário aqui. Quando eu estou mais ansiosa, eu acabo apertando mais os dentes. Isso a gente está vendo muitos pacientes, cada vez mais, que ou apertam ou rangem os dentes. E aí, cada vez mais, a gente tem que usar as plaquinhas de As bruxismo plaquinhas. para proteger Perfeito. os dentes. E isso, realmente, agora, então, na pandemia, Explodiu. A quantidade de muito. pacientes meus que utiliza plaquinha é imensa, né? Olha Então eu isso, estou olha tratando isso. saúde mental, tem muita ansiedade, obviamente, no meu consultório, né? O quadro de transtornos ansiosos relacionados com outras coisas, e aí aumentou muito. Eu questiono hoje em dia sobre o uso de plaquinha ou não. Não questiono a todos, vou começar a questionar mais ainda, para ver. Para prevenir a A fratura de prevenir, dente. perfeitamente. Pessoal, vai no dentista e avalia como é que tá seus dentes, se tem rachadura, se não tem. Sim, Porque exatamente, desgastes. desgaste. Porque exatamente, né? O que é que acontece? Na ansiedade, a gente tem um aumento de tensão muscular. O que é o mais comum da ansiedade e tensão muscular? Geralmente essa região aqui de trapézio, do pescoço. Só que assim, não é só no trapézio e no pescoço. Você pode aumentar aqui, Aqui, acho que é ó, o a masseter, né? Não sei se disfunção é o masseter, temporomandibular. Aham. temporomandibular. Então, você mantém mais apertado, né? Às vezes no período noturno ou durante o dia mesmo, e Sim. acaba tendo desgaste, né? Do esmalte Uhum. dentário, do próprio dente mesmo. Tem muita E é isso. enxaqueca, esses pacientes relatam muita Nossa, muita enxaqueca. enxaqueca. Uhum. Tem paciente minha que está utilizando antidepressivo, a gente fez toxina botulínica também para ela, Isso. e está Uhum. usando plaquinha. E aí, engraçado que hoje em dia ela é um quadro de ansioso já a longa data, e aí ela tem 30 e tantos anos de idade, e aí o que é que ela me fala? O que é que ela me diz assim? Nossa, eu não sabia o que era viver. Eu achava que todo mundo vivia assim. Eu vivia assim Olha como? isso. Eu achava que todo mundo era assim, essa vida com minha cabeça muito agitada, ansiosa. E eu disse que tinha dificuldade de dormir, que dormia muito afobada e os dentes doíam muito. Aí hoje em dia tá Caramba, caramba. excelente. Abandonou cigarro, olha que maravilha. Olha, Durante a pandemia, abandonou cigarro. Teve ganho de peso e de gordura durante a pandemia, mas agora ela está melhorando esse aspecto alimentar e de atividade física. Dorme tranquilamente bem hoje em dia, que principalmente porque maravilha. voltou a fazer atividade física.
não apresenta mais comportamento ansioso, a dor não saía. Utilizou plaquinha, ainda sentia dores no dente que pressionava muito, fez a toxina botulínica recentemente, um mês e pouco, e agora está bem melhor. Mas fala assim que é outra qualidade de vida, né? Então essa paciente para mim muito emblemática. Muito É outra bom. qualidade de vida que Ela ela se tem. acostumou com aquilo, né? Caramba, Ela ela achava achava que que aquilo era aquilo era que normal. todo normal. Dureza, Impressionante. Dureza, viu? dureza. Então é falta de conhecimento em saúde mental. É para isso que a gente está aqui Exato, hoje, falando exato. sobre isso, Nossa, né? Que Delano, atinja uma pessoa, vai ser que chegue para positivo. uma. Aliás, vou deixar gravada. Muito boa live. De verdade, muito Boa. obrigada. A gente já passou aqui da 1 hora que a gente tinha Eita. combinado, mas está muito bom. Para as pessoas não cansarem, né? Para as pessoas Assunto não a gente cansarem. tem. Assunto a gente tem muito. Qualquer coisa a gente Sim, outro dia faz outro. muito Outra bom. live. Obrigada Viu? mesmo, Delano. Vou deixar salvo Valeu. aqui no Deixa. IGTV para quem Boa. perdeu o comecinho. E obrigada. Espero você para visitar a gente lá na clínica, tá? Em breve estarei aí. A gente faz esse encontro aí, pessoalmente. Graças a Deus. Tá ótimo. Quer deixar um Viu? recadinho? Por favor, quem quiser te achar, te encontrar. Quem precisar entrar em contato comigo, entra por aqui mesmo pelo Instagram, manda um direct, né, que eu redireciono para minha secretária e a gente combina qualquer coisa. Se tiver dúvida, se tiver questionamento sobre saúde mental, sobre psiquiatria, estou aqui para isso, para tentar esclarecer independente de qualquer coisa. Tá Para certo? fechar, Delano, para fechar, prevenção de alteração em saúde mental. O que você recomenda? Prevenção. Eu vou ser extremamente genérico, né? Porque já que a gente está falando sobre, não tem como especificar para cada um. Mas para a gente manter um nível de saúde mental interessante, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, a gente tem que cuidar da nossa parte física e segundo, dos nossos relacionamentos externos. E aí, nossos relacionamentos... Essas duas coisas abrangem muita coisa. Muita coisa. Uhum. Sono, fumo, drogas, álcool, o que mais? Atividade Atividade física. física. E aí na parte de relacionamento, relacionamento de trabalho, gestão de estresse que você recebe, qualidade de moradia, assim, são N coisas. Então, assim, genericamente eu posso falar sobre esses dois pontos, pontualmente e, obviamente, avaliando cada paciente, aí a gente consegue identificar que, às vezes, o paciente não consegue identificar de onde é que está falhando aí para ele não ficar bem. Tá certo? Maravilha. Muito Isso obrigado, aí. Delano. Valeu. A Obrigado, gente eu faz que uma próxima. agradeço. É isso aí. Um Tchau, beijão. tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau.